Olá, galera, amigos e seguidores do canal. Aqui Vitor Machado de novo. Quarta-feira, interlúdio de terror, 14 de junho. Hoje nós vamos no interlúdio dar um upgrade no canal, porque eu percebi que não é possível um canal de literatura de horror fantástico, sobrenatural, com quase 300 postagens, ter uma postagem do Edgar Allan Poe, o mestre dos mestres, ou como dizia o Lovecraft, o deus da ficção de horror. Então eu percebi que estava nessa e vou dar uma melhorada. Talvez no futuro a gente crie um novo projeto semelhante ao do Lovecraft em cima da obra do Lovecraft. Vamos ver isso aí para frente, mais adiante, vamos lá. Como eu digo sempre, a matéria-prima aqui do canal é infinita, né? Que é a boa literatura de horror, é algo que não tem, assim, é infinito. Muito bem, então nós vamos hoje com um conto chamado William Wilson. O anterior, vocês podem dar uma olhada, o único, né, que tem no canal é A Máscara da Morte Escarlate, mas aqui nós vamos com William Wilson. William Wilson merece um comentário em cima da temática do conto, né? Esse conto ele lida com a lenda germânica do Doppelganger. Doppel de duplo em alemão e Ganger o que caminha, ou que vaga. Esse conceito é um conceito antigo, muito antigo na cultura germânica. É uma lenda, né? Um mito que lida com o seguinte fato: todos nós, todo ser humano teria no mundo um duplo, um Doppelganger, que está por aí, como você está por aí também. E um dia, e nunca é para vocês se encontrarem. Quando o ser humano se encontra com o seu doppelganger, algo de muito terrível vai acontecer, como ocorre na história, né? Então essa é a temática do conto, William Wilson. É meu conto favorito. Aí eu já aproveito para colocar aqui, eu vou aproveitar a oportunidade de estar postando William Wilson, para no fim da postagem eu vou colocar uma narração minha de um conto de minha autoria, chamado Encontro Marcado, que tem a mesma temática. E aí requer que eu dê uma explicaçãozinha por quê. Não é só porque William Wilson é o meu conto favorito do Edgar Allan Poe. É que lá atrás, 2000 e algo, 2018, se não me engano, a editora Illuminari, ela promoveu um concurso de captação de escritores para fazer uma antologia de horror. Então essa captação, o concurso para selecionar os escritores, ele tinha uma regra: você tinha que escolher um dentre 3 grandes autores do terror, o Stephen King, o Lovecraft e o Edgar Allan Poe. Você escolhia um dos 3, escolhia um conto desse teu escolhido, para ser uma espécie de patrono seu, né, na publicação. Você escolhia um conto desse autor, e escrevia uma história original sua, inédita, inspirada naquele conto daquele autor. Essa era a regra. Eu concorri, escolhi o Edgar Allan Poe e o meu conto favorito do Edgar Allan Poe, William Wilson. E escrevi essa história que eu vou narrar para vocês no finalzinho, que é o Encontro Marcado. E, portanto, necessariamente, por conta do concurso em si, esse conto ele tem a mesma temática do Doppelganger. Eu pediria a vocês que dessem uma olhada. Não é, claro, que nenhuma concorrência, nem poderia, com o Edgar Allan Poe. Não estou tentando pegar carona também com o Edgar Allan Poe, é apenas uma oportunidade, né? Estamos aqui entre amigos, né? É uma oportunidade para compartilhar uma obra minha, eu gosto dela bastante. Foi a minha, e tem esse aspecto marcante, que foi a minha primeira publicação real, né? Em livro. Então, no final, não desliguem rapidamente, nem pulem para outro canal, nem para lugar nenhum, mas deixem acabar a postagem, que lá no fim é um conto curto, são alguns poucos minutos do Encontro Marcado. Bem, nessas nossas introduções, eu vou tentar não me estender muito. Eu sempre falo um pouco da vida do autor e do contexto da obra, né?
O contexto dessa obra, até já falei aqui ano passado. Eu não, na verdade, não pretendo nem conseguiria esgotar, nem que fosse brevemente, um comentário sobre a vida do Edgar Allan Poe. A vida do Edgar Allan Poe, apesar de curta, ele nasceu em 1809, lá em Boston, nos Estados Unidos, e morreu em 49, morreu com 40 anos, né? Uma coisa lamentável. Sim, é semelhante à do Lovecraft também. E ele foi, apesar da vida dele ter sido curta, é uma vida muito densa, muito cheia de mistérios, inclusive a própria morte dele, mas isso eu vou deixar para falar numa outra postagem. Tem muita coisa legal para comentar sobre a vida do Edgar Allan Poe. Eu vou me ater, basicamente, a dois aspectos. Um aspecto que ele, apesar de já ser famoso, ele foi famoso em vida, como escritor nos Estados Unidos, ele era reconhecido como um grande escritor, não só como um grande escritor de horror, um grande poeta, um grande ficcionista, foi o criador do gênero história de detetive, com 3 contos dele. O Conan Doyle reconhece, Conan Doyle, criador do Sherlock Holmes, né? Ele reconhece ele se basear no Edgar Allan Poe. Ele também foi um dos primeiros, assim, escritores que se dedicou à ficção científica. O Júlio Verne reconhecia isso, não há dúvida quanto a isso, né? A repercussão do Edgar Allan Poe na literatura em geral é imensa, só para citar esses dois aí, Conan Doyle e Júlio Verne, né? E assim, Lovecraft, a obra principal de ficção do Edgar Allan Poe é as aventuras do Arthur Gordon Pym, é claramente a inspiração do Montanhas da Loucura do Lovecraft. Vocês vão ver quando a gente chegar nas Montanhas da Loucura, está chegando já. Então, ele é um escritor com uma repercussão incrível e diferente do Lovecraft, que veio a ter uma repercussão incrível dentro do campo do horror, estritamente, depois da morte. O Edgar Allan Poe, não. Edgar Allan Poe ele tem uma influência, para começar, que ele é uma grande fonte de inspiração, né, do próprio Lovecraft, né? Esse é o aspecto. Então, com relação à vida dele, mais detalhes a gente deixa mais para frente. Eu só vou, então, como eu disse, falar de dois aspectos assim. A questão de como ele explodiu no mundo da literatura. Aconteceu que o grande poeta Charles Baudelaire, francês, o autor do Flores do Mal, ele se encantou com a obra do Edgar Allan Poe e traduziu a obra dele para o francês e batalhou muito pela divulgação do Edgar Allan Poe na França, que era o grande centro da cultura mundial nessa altura, né, meados do século XIX. E aí ele explodiu no mundo inteiro, inclusive realimentou a fama que ele já tinha no próprio Estados Unidos. Então, esse aspecto, não dá para falar da vida do Edgar Allan Poe sem prestar essa homenagem ao Charles Baudelaire, que basicamente é o grande responsável pelo alcance mundial da obra do Edgar Allan Poe. E o outro é um traço assim que está presente em diversas obras do Edgar Allan Poe, que é a questão do casamento dele, né? Ele se casou com uma criança, na realidade, né? A Virginia Clemm, que era prima dele. Quando eles se casaram, ela tinha 13 anos. Foi preciso uma autorização especial, né, para esse casamento poder acontecer. E eles se casaram, eles eram muito apaixonados e tal, viveram muito juntos, muito se amando muito. E o que aconteceu? Ela, com 24 aninhos, morreu de tuberculose. Essa morte, a vida do Edgar Allan Poe é marcada por mortes, várias, né? Não é estranho que ele se dedicou a escrever horror, né? Mas a morte da mulher, da Clara, foi marcante na vida dele. Não à toa, muitas dos grandes contos de horror dele, Ligeia, A Queda da Casa de Usher e muitos outros que a gente vai acabar narrando aqui, com certeza, tem aquela mulher morta ou não morta, que desapareceu, que ainda está por ali, a influência dela. Isso é puramente uma homenagem dele à amada morta, né?
Então, esse é um aspecto curioso, tanto ele ter se casado com a prima, criança, como esse desdobramento e esse trágico desfecho que levou a marcar a obra do Edgar Allan Poe. Então, por enquanto é isso aí, depois a gente fala mais sobre o mestre dos mestres, Edgar Allan Poe. Final de semana que vem já entramos em 26 com Lovecraft, com um dos seus melhores contos, na minha opinião. E agora é isso aí, vamos de Edgar Allan Poe, prestando uma pequena homenagem, por enquanto, é o segundo conto dele no nosso canal, deem uma olhada por aí, não deixem de dar uma vasculhada, vai ter coisa para todos os gostos, né? Inclusive, eu queria pedir a vocês, como sempre, o like e o compartilhamento e os comentários, que é o mais importante, que permite a gente interagir, mas a questão do marcar o sininho é importante, porque nossas postagens elas sempre têm uma lógica e uma sequência, e é importante, é bastante importante para quem gosta de estar habilitado a receber os avisos, né? Então, marca like, sininho, comentários, compartilhamento e comentário, nessa ordem de importância. É isso aí, abraço a todo mundo, não esqueçam do encontro marcado com o encontro marcado, que é o meu conto lá do fim. Abraço a todo mundo, saudações, fiquem bem e nos reencontramos no sábado, lá no sábado 17, com Ar Frio, do grande H.P. Lovecraft. Por enquanto, o grandíssimo Edgar Allan Poe. William Wilson, de Edgar Allan Poe. Que dirá a consciência sinistra, esse espectro em meu caminho? Farrônida de Chamberlain. Por enquanto me chamarei William Wilson. A página pronta que tenho agora diante de mim não precisa ser conspurcada com o meu verdadeiro nome. Ele já serviu excessivamente de objeto de escárnio, de horror e ódio para minha família. Não terão os ventos levado às mais remotas regiões do globo sua incomparável infâmia? Ó, dentre todos os proscritos, o mais abandonado, não estás definitivamente morto para o mundo, para suas honras, suas flores, suas aspirações douradas? E uma nuvem densa, lúgubre e infinita não paira eternamente entre tuas esperanças e o céu? Eu não faria aqui e hoje um relato de meus últimos anos de indescritível infelicidade e crimes imperdoáveis. Esta época, esses últimos anos, chegou repentinamente ao auge da torpeza, cuja origem somente é meu objetivo apontar. Em geral, os homens tornam-se infames por etapas. Quanto a mim, num instante apenas, toda a virtude caiu literalmente como um manto. De uma perversidade relativamente trivial, cheguei a passo de gigante a torpezas maiores que as de um Heliogábalo. Permitam-me relatar a casualidade, o acontecimento único que provocou esta maldição. A morte se aproxima e a sombra que a antecede lançou uma influência apaziguante sobre meu espírito. Ao passar pelo vale escuro, anseio pela simpatia, quase diria pela piedade de meus semelhantes. De bom grado eu os faria crer que fui, em certa medida, escravo de circunstância além de qualquer controle humano. Eu gostaria que procurassem para mim, nos detalhes que vou narrar, algum pequeno oásis de fatalidade entre uma imensidão de erros. Gostaria que admitissem, e não podem deixar de fazê-lo, que, embora a tentação sempre tenha sido grande, pelo menos o homem nunca foi tentado assim antes, e, sem dúvida, jamais caiu assim. Será por isso, então, que ele nunca sofreu assim? Não terei realmente vivido um sonho? Não estarei agora morrendo vítima do horror e do mistério, da mais devastadora das visões sublunares? Descendo de uma gente que se destacava por um temperamento facilmente impressionável e imaginativo. E, na minha primeira infância, dei prova de ter herdado integralmente este caráter de família.
Com a idade, ele tornou-se mais forte, tornando-se, por muitas razões, causa de séria inquietação para meus amigos e de dano real para mim. Tornei-me obstinado, dado aos mais fortes caprichos e presa das paixões mais desenfreadas. Meus pais, sem força de vontade e propensos a doenças de constituição semelhante à minha, não puderam fazer muito além de constatar as tendências para o mal que me caracterizavam. Alguns esforços débeis e mal dirigidos de sua parte resultaram em completo fracasso e, claro, em triunfo total para mim. Daí por diante, minha voz tornou-se a lei do lar. E numa idade em que poucas crianças deixaram de ser dirigidas, eis-me entregue à própria vontade, tornando-me, exceto no nome, senhor de todas as minhas ações. Minhas remotas lembranças da vida escolar ligam-se a uma casa ampla e irregular de estilo elisabetano num vilarejo sombrio da Inglaterra, com um grande número de árvores gigantescas e nodosas, e onde todas as casas eram extremamente antigas. Na verdade, era um lugar como um sonho e tranquilizante para o espírito, aquela venerável cidadezinha antiga. Neste momento, em imaginação, sinto o frio revigorante de suas avenidas profundamente sombreadas, aspiro a fragrância de seus milhares de arbustos e torno a estremecer com indefinível prazer com a nota surda e profunda do sino, e rompendo a cada hora com um ressoar soturno e repentino sobre a quietude da atmosfera sombria em que estava mergulhado o carcomido campanário gótico a dormir. Talvez experimente o maior prazer agora ao deter-me nessas recordações minuciosas da escola e seus assuntos. Mergulhado no infortúnio, como neste momento, infortúnio, ai de mim, por demais real, mereço perdão por procurar alívio, por mais insignificante e temporário, na fraqueza de alguns detalhes divagantes. Além disso, esses fatos, apesar de totalmente banais e mesmo ridículos por si só, assumem na minha fantasia uma importância fortuita, pois ligam-se a épocas e lugares onde agora reconheço os primeiros prenúncios ambíguos do destino que mais tarde me encobriria com sua sombra. Deixe-me recordar, então. Disse que a casa era velha e irregular, com um extenso terreno, circundado por um alto e sólido muro de tijolos, cumeado de cacos de vidro presos em cimento. Essa muralha, semelhante a uma prisão, constituía o limite do nosso domínio. Só íamos além dela 3 vezes por semana. Uma vez no sábado à tarde, quando, acompanhados por 2 professores, era-nos permitido fazer em grupo rápidos passeios pelos campos das redondezas. E 2 vezes no domingo, quando desfilávamos da mesma maneira formal para a missa da manhã e da noite na única igreja da vila. Nessa igreja era pastor o diretor de nossa escola. Com que profundo espírito de êxtase e perplexidade eu costumava admirá-lo do nosso longínquo banco na galeria, enquanto ele, a passos lentos e solenes, subia ao púlpito. Este venerando homem de fisionomia tão modesta e benigna, com vestes brilhantes e escovadas, pendendo tão eclesiasticamente, a cabeleira tão meticulosamente empoada, rígida e vasta, seria o mesmo que mais tarde, de rosto irado e modos impertigados, administraria de mão férrea as leis draconianas do colégio? Ó descomunal paradoxo excessivamente monstruoso para uma solução! A um canto do muro maciço surgia um portão sombrio e ainda mais compacto. Era hermeticamente cercado com ferrolhos e encimado por barras de ferro pontiagudas. Que profundos sentimentos de horror ele inspirava! Nunca era aberto, a não ser para as 3 saídas e entradas periódicas que já mencionei. Então, a cada rangido de seus gonzos poderosos, víamos uma plenitude de mistério, um mundo de assuntos a exigir solene meditação. O extenso terreno cercado tinha forma irregular, com muitos recantos de bom tamanho.
3 ou 4 desses formavam um pátio de recreio. Era plano e coberto com fino cascalho duro. Lembro-me bem de que ali não havia árvores, nem bancos ou nada semelhante. Na frente havia um pequeno jardim com buchos e outros arbustos, mas só ultrapassávamos esta barreira em ocasiões muito raras, tais como na chegada à escola ou na despedida, ou talvez quando os pais ou um amigo nos chamavam, e então seguíamos alegremente a caminho de casa para as férias de Natal ou de verão. Mas a casa, que estranha e velha construção era! Como significava um palácio de encantamento para mim! Realmente eram infindáveis suas alas e subdivisões. Era difícil em qualquer momento afirmar com certeza em qual dos 2 andares a pessoa se achava. Indo-se de um cômodo a outro, era certo encontrar 3 ou 4 degraus de subida ou descida entre eles. As alas laterais, então, eram incontáveis, inconcebíveis. E sempre tão reincidentes sobre si mesmas que nossas ideias mais precisas sobre a imensa mansão não distavam muito das que ponderávamos sobre o infinito. Durante os 5 anos em que residi ali, nunca fui capaz de determinar com precisão em que remoto local ficava o pequeno dormitório destinado a mim e outros 18 ou 20 alunos. A sala de aula era o maior cômodo da casa e do mundo, não podia deixar eu de imaginar. Era comprida, estreita e soturnamente baixa, com janelas góticas pontiagudas e teto de carvalho. Num ângulo distante e terrificante havia um côncavo quadrado de 8 ou 10 pés, compreendendo o sanctum, durante as horas de estudo, de nosso diretor, o reverendo Dr. Bransby. Era uma sólida estrutura, com uma porta maciça, e preferíamos morrer de peine fort et dure do que abri-la. Em outros cantos havia 2 compartimentos semelhantes, bem menos respeitados, mas ainda assim grande motivo de horror. Um era a cátedra do professor de literatura, o outro do professor de inglês e matemática. Disseminados pela classe, cruzando e recruzando infinitamente em filas irregulares, haviam inúmeros bancos e carteiras negros, antigos e envelhecidos pelo tempo, com livros muito manuseados, empilhados desesperadamente e tão riscados com iniciais, nomes completos, figuras grotescas e outros múltiplos talhos à faca que já haviam perdido tudo o que poderia existir de sua forma original em dias há muito passados. Um enorme balde de água ficava numa extremidade da sala e um relógio de estupendas dimensões na outra. Rodeado pelos muros maciços desta venerável academia, passei sem tédio nem desgosto o 3º lustro da minha vida. O cérebro fértil da juventude não precisa de um mundo exterior de incidentes para ocupá-lo ou diverti-lo. E a monotonia aparentemente terrível de uma escola foi repleta de uma exaltação mais intensa do que a minha juventude mais amadurecida conseguiu com a luxúria, ou minha fase adulta com o crime. Porém, não posso deixar de pensar que meu primeiro desenvolvimento mental tinha muito de extraordinário, e até mesmo muito exagerado. Em geral, os acontecimentos da infância mais remota raramente deixam na idade madura qualquer impressão definitiva. Tudo não passa de uma sombra cinzenta, uma recordação fraca e imperfeita, uma indistinta evocação de tênues paixões e sofrimentos ilusórios. Comigo não foi assim. Na infância devo ter sentido, com a energia de um homem, aquilo que agora acho estampado na memória em linhas tão vívidas, tão fundas e tão duráveis como as insígnias das medalhas cartaginesas. Contudo, na realidade do mundo em que vivia, como havia pouco ali para recordar, o despertar pela manhã, as chamadas noturnas para dormir, as repetições e as recitações, as férias periódicas de meio ano e os passeios, o jardim com sua algazarra, suas diversões e intrigas. Tudo isto, por um sortilégio mental há muito esquecido, envolvia uma infinidade de sensações, um mundo de ricos incidentes,
um universo de variada emoção, da exaltação mais apaixonada e inquietante para o espírito. Oh, le bon temps que ce siècle de fer! Na verdade, o ardor, o entusiasmo e a imperiosidade da minha índole logo me tornaram um personagem destacado entre meus colegas, e, numa progressão lenta mas natural, permitiram-me uma ascendência sobre todos que não fossem muito mais velhos que eu, todos com uma única exceção. Esta achava-se na pessoa de um aluno que, embora não fosse meu parente, tinha o mesmo nome e sobrenome que eu, uma circunstância de fato pouco importante, pois, a despeito da minha nobre linhagem, meu nome era um desses comuns que parecem, por direito de prescrição, propriedade pública da massa. Nesta narrativa, portanto, eu me denominarei William Wilson, um cognome fictício não muito diferente do real. Somente meu homônimo, dentre aqueles que na linguagem da escola formavam o nosso grupo, atrevia-se a competir comigo nos estudos de classe, nos jogos e brincadeiras do jardim e a negar uma irrestrita confiança nas minhas afirmativas e submissão total à minha vontade. De fato, pronto a interferir nas minhas imposições arbitrárias a qualquer respeito. Se há na Terra um despotismo supremo e incondicional, é o da mente dominadora da infância sobre os espíritos menos enérgicos de seus colegas. A rebeldia de Wilson era para mim motivo da maior perplexidade, ainda mais porque, apesar do espalhafatoso com que eu costumava agir em público diante dele e suas pretensões, secretamente sentia que o temia, e não conseguia impedir-me de achar que a superioridade com que me tratava e que lhe custava tão pouco era a prova de sua verdadeira superioridade, pois, para não me deixar vencer, eu me empenhava numa perpétua luta. Contudo, esta superioridade, mesmo esta igualdade, não era percebida por ninguém, a não ser por mim. Nossos amigos, por alguma inexplicável cegueira, não pareciam nem mesmo suspeitar dela. Realmente sua competição, sua resistência e especialmente sua impertinente e obstinada interferência nos meus propósitos eram tão penetrantes quanto singulares. Parecia destituído da ambição que me impulsionava e da exaltada energia mental que me possibilitava distinguir-me. Poderia supor-se que na sua rivalidade agia apenas levado por um desejo extravagante de contrariar-me, desnortear-me, ou mortificar-me, embora certas vezes eu não pudesse deixar de observar com um sentimento mesclado de assombro, humilhação e mágoa que ele misturava às suas ofensas, seus insultos ou oposições, uma certa afetividade de maneira totalmente deslocada e indesejável. Só podia entender este singular comportamento como resultado de uma consumada presunção, assumindo uma simulação vulgar de superioridade e proteção. Talvez seja este último traço da conduta de Wilson, unido à nossa identidade de nome e o mero acaso de termos entrado para a escola no mesmo dia, que tenha trazido à baila a ideia, nas classes mais adiantadas do colégio, de que éramos irmãos. Eles geralmente não averiguavam com muita precisão os assuntos referentes aos mais novos. Já disse antes, ou deveria ter dito, que Wilson não tinha o menor relacionamento com a minha família. Mas, certamente, se fôssemos irmãos, seríamos gêmeos, pois, após minha saída da escola do Dr. Bransby, soube casualmente que meu homônimo nascera no dia 19 de janeiro de 1813, o que, de certa forma, tratava-se de uma notável coincidência. Era, precisamente, o dia do meu nascimento. Pode parecer estranho que, apesar da contínua ansiedade que me causavam a rivalidade de Wilson e seu intolerável espírito de contradição, eu não conseguisse chegar a odiá-lo completamente. Tínhamos, é certo, quase diariamente uma discussão, na qual, concedendo-me publicamente a palma da vitória, de alguma forma sentia que fora ele o vencedor. Contudo, um sentido de orgulho de minha parte e uma verdadeira dignidade da dele mantinham-nos sempre naquilo que se chama relações cordiais, ao mesmo tempo que havia muitos pontos de forte afinidade em nossos temperamentos.
agindo para despertar em mim um sentimento que talvez só a nossa atitude impedisse de transformar em amizade. É realmente difícil definir, ou mesmo descrever, meus verdadeiros sentimentos para com ele. Formavam uma mistura heterogênea e variada, um pouco da animosidade petulante, que ainda não era ódio, um pouco de estima, algum respeito, um certo temor e um mundo de inquieta curiosidade. Ao moralista será necessário dizer, além disso, que Wilson e eu éramos companheiros inseparáveis. Era sem dúvida o aberrante estado de coisas existente entre nós que instigava todos os meus ataques contra ele, e eram muitos, declarados ou camuflados, com um intuito de gracejo e ou de pilhéria, ferindo em vez de assumir o aspecto de troça apenas, em vez de uma hostilidade mais séria e determinada. Mas minhas tentativas nesse sentido, de forma alguma, eram sempre bem-sucedidas, até mesmo quando meus planos eram os mais engenhosamente tramados, pois meu homônimo tinha muito daquela tranquila e desafetada austeridade que, enquanto aprecia a agudeza de seus próprios gracejos, não tem em si um ponto fraco e rechaça totalmente a zombaria. Só pude encontrar, na verdade, um único ponto vulnerável, que consistia numa peculiaridade pessoal, talvez resultante de uma doença, e que teria sido poupado por qualquer antagonista menos desorientado que eu. Meu rival tinha uma deficiência nos órgãos vocais, ou velares, que o impedia de elevar a voz em qualquer ocasião acima de um sussurro muito baixo. Não deixei de tirar deste defeito toda a vantagem que estava em meu poder. Wilson usava muitos tipos de represália, e havia uma forma de seu espírito prático que me perturbava além de qualquer medida. Como pôde, com sua sagacidade, descobrir que coisa tão insignificante me molestava é um ponto que nunca consegui descobrir. Mas, tendo-o feito, insistia constantemente naquela contrariedade. Eu sempre sentira aversão ao meu sobrenome pouco aristocrático e ao meu prenome tão comum, se não plebeu. Aquelas palavras eram veneno para meus ouvidos. E, quando no dia de minha chegada, um segundo William Wilson também veio para o colégio, senti-me indignado com ele por ter o mesmo nome e duplamente desgostoso por um estranho usá-lo, tornando-o assim motivo para sua repetição e por ficar constantemente na minha presença. Além disso, seus assuntos, na rotina dos hábitos da escola, devido a esta detestável coincidência, seriam inevitavelmente confundidos com os meus. O sentimento de contrariedade que isto me causou aumentava a cada circunstância que tendia a revelar uma semelhança moral ou física entre meu rival e eu. Ainda não havia descoberto o fato notável de que tínhamos a mesma idade, mas vi que éramos da mesma altura e percebi sermos singularmente parecidos até mesmo na compleição física em geral e nos traços fisionômicos. Também me irritava ouvir um rumor que se tornara corrente nas séries mais altas sobre a nossa amizade. Numa palavra, nada conseguia me perturbar mais profundamente, embora escondesse escrupulosamente minha perturbação, que qualquer alusão a uma semelhança espiritual, física ou de situação financeira entre nós. Mas, na realidade, não tinha nenhuma razão para crer que, exceto na questão da amizade e no caso do próprio Wilson, esta semelhança jamais tivesse sido objeto de comentário ou mesmo que tivesse sido observada por nossos colegas. Era evidente que ele a notara em todas as suas consequências e com tanta atenção quanto eu, mas o fato de ter descoberto nessas circunstâncias campo propício para me aborrecer só pode ser atribuído, como já disse, à sua argúcia excepcional. Wilson revidava-me como uma perfeita cópia de mim mesmo, em gestos e palavras, e representava admiravelmente seu papel. Minha roupa não seria difícil copiar, e também meu andar, minha atitude em geral, imitava sem dificuldade. E, apesar de seu defeito constitutivo, nem minha voz lhe tinha escapado. Naturalmente, não se esforçava por alcançar os tons mais elevados, mas o timbre era o mesmo, e sua voz, apesar de baixa, transformou-se numa perfeita imitação da minha.
Quanto este quadro extremamente singular me molestava, pois não poderia com justiça ser chamado de caricatura, não ousarei agora descrever. Só me restava um consolo, o fato de que a imitação, aparentemente, só era notada por mim, e que só tinha de suportar os sorrisos estranhamente sarcásticos de meu homônimo. Satisfeito por ter produzido em meu íntimo o efeito esperado, ele parecia rir secretamente da ferroada que me infligia, e mostrava-se tipicamente desinteressado do aplauso público, que o êxito de seus mordazes esforços facilmente provocariam. Que a escola realmente não percebesse seu intento, não notasse seu êxito e não participasse da zombaria dele, foi para mim, durante ansiosos meses, um enigma impossível de decifrar. Talvez a gradação da sua cópia não fosse prontamente perceptível. Ou, o mais provável, é que eu só devesse minha segurança ao ar magistral daquele copista que, desdenhando a exatidão, a única coisa que os insensíveis conseguem ver, só transmitia o espírito do original unicamente para minha contemplação e tristeza. Já falei mais de uma vez sobre seu repulsivo ar de superioridade para comigo, e suas frequentes e intrometidas interferências na minha vontade. Esta interferência, muitas vezes, tomou o desagradável caráter de conselhos, não feitos abertamente, mas sim por insinuações ou sugestões. Eu os recebia com uma repugnância que aumentava à medida que me tornava mais velho. Contudo, neste dia distante, quero fazer-lhe um pouco de justiça, ao reconhecer que não me lembro de nenhuma ocasião em que as insinuações de meu rival tivessem relação com os erros e leviandades tão comuns na sua idade imatura e de aparente inexperiência. Que o seu senso moral, ou pelo menos seus dons em geral e conhecimento do mundo, eram muito mais aguçados do que os meus, e que eu hoje poderia ser um homem melhor e, portanto, mais feliz se tivesse rejeitado com menos frequência os conselhos contidos naqueles sussurros significativos que, na época, eu odiava com excessiva cordialidade e desprezava sem muito rancor. Devido ao curso das coisas, tornei-me afinal extremamente rebelde à sua desagradável tutela, e me ressentia cada vez mais abertamente do que eu considerava sua intolerável arrogância. Disse que, nos primeiros anos de nossa relação como colegas de escola, meus sentimentos com respeito a ele poderiam facilmente ter se transformado em amizade. Mas, nos últimos meses em que residi na academia, embora sua intromissão habitual tenha em certa medida diminuído, meus bons sentimentos, quase que em igual proporção, também tenderam para um verdadeiro ódio. Certa ocasião ele o notou, creio, e depois evitou-me ou fingiu evitar-me. Foi por volta dessa época, se me lembro bem, que numa violenta altercação com ele descobri, ou pensei descobrir, na sua voz, na sua atitude e aparência geral, algo que primeiro me alarmou, mas depois interessou-me profundamente por trazer-me à mente vagas visões da minha primeira infância. Recordações prementes, confusas e impetuosas, de uma época em que a própria memória ainda não havia nascido. A melhor maneira de descrever a sensação que me oprimia é dizer que só com dificuldade conseguia afastar de mim a sensação de já ter conhecido aquele ser que via diante de mim em algum momento. Há muito tempo atrás, em algum ponto do passado, mesmo infinitamente remoto. A ilusão, entretanto, diluiu-se tão rapidamente quanto tinha se constituído. E só menciono tudo isto para determinar o dia da última conversa que tive com o meu estranho homônimo. O antigo casarão, com suas inúmeras subdivisões, tinha vários cômodos que se intercomunicavam e onde dormia a maioria dos alunos. Havia, contudo, o que tinha necessariamente de acontecer num edifício tão desastrosamente planejado, muitos cantos e recessos, sobras da estrutura que a econômica habilidade do Dr. Bransby adaptara como dormitórios, que, sendo insignificantes cubículos, só tinham capacidade para acomodar uma única pessoa. Um desses pequenos apartamentos era ocupado por Wilson.
Certa noite, após o encerramento do meu 5º ano na escola e depois da altercação que mencionei, vendo que todos dormiam, ergui-me da cama e, segurando um lampião, esgueirei-me por uma imensidão de estreitos corredores, indo do meu quarto até o do meu rival. Há muito planejava pregar-lhe uma peça, pois fora até então sempre mal sucedido. Agora minha intenção era colocar meu plano em prática, e decidi fazê-lo sentir todo o alcance da malícia de que estava imbuído. Chegando ao cubículo onde dormia, entrei silenciosamente, deixando o lampião encoberto do lado de fora. Adiantei-me e ouvi o som de sua respiração tranquila. Certo de que dormia, voltei-me, peguei a luz e tornei a aproximar-me da cama. Em torno haviam cerradas cortinas, que eu, prosseguindo em meu plano, afastei em silêncio. Quando os raios claros incidiram vividamente sobre ele, meus olhos depararam instantaneamente com as suas feições. Olhei, e uma insensibilidade, uma frieza de sentimentos apoderou-se no mesmo momento de mim. Meu peito começou a arfar, meus joelhos tremeram, todo o meu espírito foi possuído por um terror indefinido e intolerável. Arquejante, aproximei ainda mais o lampião do seu rosto. Eram esses os traços de William Wilson? Vi realmente que eram dele, mas estremeci como num acesso de febre ao imaginar que não eram. Que havia ali para me confundir de tal maneira? Contemplei-o enquanto meu cérebro rodopiava com uma quantidade de pensamentos desconexos. Ele não era assim, certamente não era assim, na vivacidade das horas quando estava acordado. O mesmo nome, a mesma aparência, o mesmo dia de chegada ao colégio. E depois, a imitação persistente e sem sentido do meu modo de andar, minha voz, meus hábitos e minha atitude. Será que, na verdade, isto estaria dentro dos limites da possibilidade humana? Ou isto que eu via agora era apenas o resultado da prática contínua de sua sarcástica imitação? Tomado pelo horror e com crescente tremor, apaguei o lampião, saí do quarto no maior silêncio, transpondo imediatamente os muros do velho colégio para nunca mais voltar. Depois de um lapso de alguns meses, passados em casa no mais completo ócio, matriculei-me como aluno em Eton. O breve intervalo fora suficiente para enfraquecer em minha lembrança os acontecimentos da escola do Dr. Bransby, ou, pelo menos, operar uma radical mudança na natureza dos sentimentos que tais recordações provocavam. A verdade, a tragédia, do drama, já não existia. Agora já achava motivos para duvidar do testemunho dos meus sentidos, e raramente lembrava do assunto sem me admirar da extensão da credulidade humana, com um sorriso ao pensar na força de imaginação que eu herdara. Mas esta espécie de ceticismo não tendeu a diminuir com a vida que levei em Eton. O auge da insensata loucura em que imediatamente mergulhei, tudo fez desaparecer, menos a frivolidade das minhas horas do passado. Tragou de imediato toda a impressão sólida e séria, e deixou na memória apenas as leviandades mais superficiais da minha existência passada. Não desejo, entretanto, reproduzir aqui o desenrolar da minha devassidão, uma libertinagem que desafiou as leis e enganou a vigilância da instituição. 3 anos de loucuras, passados sem proveito, só serviriam para dar-me hábitos viciosos, que haviam aumentado de forma anormal meu desenvolvimento físico até o auge, quando, após uma semana de desvairada dissipação, convidei um pequeno grupo dentre os alunos mais devassos para uma farra secreta no meu quarto. Encontramo-nos tarde da noite, pois nossas libertinagens prolongavam-se invariavelmente até a manhã. O vinho corria livremente, e não havia outra sedução que se lhe comparasse e que fosse mais perigosa, de modo que a aurora acinzentada já surgia desmaiada a leste, quando nossa delirante extravagância chegava ao auge. Inflamado loucamente pelo jogo e pela bebida, ia justamente insistir em um brinde irreverente, como era habitual,
quando minha atenção foi repentinamente desviada para a porta que se abria com violência, e pela voz ansiosa do criado do lado de fora. Disse que alguém, aparentemente com muita pressa, pedia para falar comigo no vestíbulo. Muito exaltado pelo vinho, aquela interrupção inesperada deu-me mais prazer do que surpresa. Precipitei-me cambaleante e com poucos passos chegava ao vestíbulo. Naquela sala pequena e baixa não se via luz alguma. Aquelas horas as luzes já não eram permitidas. Só a luminosidade da aurora se filtrava pela janela semicircular. Ao transpor a soleira da porta, distingui a figura de um jovem, aproximadamente da minha altura, vestido com uma túnica branca de casimira, própria para a manhã. Uma roupa na moda, exatamente como a que eu vestia no momento. Tudo isto pude distinguir, apesar da pouca luz, mas não os traços de seu rosto. Assim que cheguei, veio apressada em minha direção e, agarrando-me pelo braço com um gesto de petulante impaciência, sussurrou ao meu ouvido as palavras: William Wilson. Fiquei perfeitamente sóbrio num instante. Havia alguma coisa naquele estranho e no tremor de seu dedo erguido entre meus olhos e a luz que me encheu de indefinível assombro, mas não foi isso que me emocionou com tanta violência. Foi a plena significação de solene advertência na sua frase estranha, baixa, sibilante. E, sobretudo, o caráter, o tom, a chave dessas poucas sílabas simples e familiares e, contudo, sussurradas, que vieram mescladas a uma infinidade de lembranças pungentes de dias passados, repercutindo em minha alma como o choque de uma descarga elétrica. Quando pude recobrar o uso de meus sentidos, ele já havia desaparecido. Embora este acontecimento produzisse forte efeito sobre minha imaginação desordenada, foi tão vívido quanto fugaz. Durante algumas semanas, realmente ocupei-me de uma pesquisa completa, ou me vi envolvido numa nuvem de especulação mórbida. Não tentava ocultar a mim mesma a identidade do estranho indivíduo que interferia com tanta insistência na minha vida e me atormentava com conselhos indiretos. Mas quem era este Wilson? De onde vinha? E quais seriam seus objetivos? Sobre nenhum desses pontos eu conseguia me satisfazer, apenas constatando em relação a ele que um súbito acidente na família obrigara-o a sair do colégio do Dr. Bransby na tarde do mesmo dia em que eu próprio partira. Mas em breve deixei de pensar no assunto, pois minha atenção ficou absorvida com minha esperada ida para Oxford. Em breve parti para lá, pois a incalculável vaidade dos meus pais me provinha de roupas e uma pensão anual que me possibilitava entregar-me ao luxo, já tão caro ao meu coração, para rivalizar em profusão de gastos com os mais arrogantes herdeiros dos condados mais ricos da Grã-Bretanha. Instigado por esses apelos ao vício, minha verdadeira índole rompeu com redobrado ardor, e repeli até as mais modestas restrições do decoro na louca insensatez da minha devassidão. Mas seria absurdo deter-me em detalhes sobre minha extravagância. Basta dizer que ultrapassei Herodes em dissipações e, dando nome a uma infinidade de novos desvarios, acrescentei um apêndice considerável ao longo catálogo de vícios que já reinavam na mais dissoluta universidade da Europa. Era quase inacreditável, contudo, que eu tivesse decaído tanto na minha posição de cavalheiro que procurasse travar conhecimento com as artes mais vis dos jogadores profissionais e, tendo me tornado adepto desta desprezível ciência, a praticasse habitualmente como um meio para aumentar ainda mais minha renda já imensa, às custas dos colegas menos inteligentes. Mas foi isso que ocorreu. Quem, na realidade, entre meus amigos mais devotados, antes não duvidaria dos próprios sentidos a suspeitar de minha conduta? O alegre, o franco, o generoso William Wilson, o mais nobre e liberal aluno em Oxford, de quem as loucuras, diziam os parasitas, eram próprias da juventude e sua desenfreada fantasia.
Os erros, um capricho inigualável. Os vícios mais negros, uma extravagância espirituosa e descuidada? Há 2 anos tinha bom êxito vivendo assim, quando chegou à universidade um jovem parvenu. Glendinning, rico, diziam, como Herodes, e que adquirira suas riquezas com grande facilidade. Logo descobri sua pouca inteligência e, claro, escolhi-o como objeto adequado à minha habilidade. Frequentemente convidava-o a jogar e conseguia, com a arte usual do jogador, deixá-lo ganhar somas consideráveis para envolvê-lo em meus ardis com maior êxito. Finalmente, tendo amadurecido meus planos, encontrei-o, com o intento de que esse encontro seria o último e decisivo, no quarto de um colega, o Sr. Preston, que era igualmente íntimo de nós dois e, para fazer-lhe justiça, não nutria a mais remota suspeita de minha intenção. Para dar melhor colorido ao acontecimento, conseguira reunir um grupo de 8 ou 10 pessoas e tive o cuidado rigoroso de que o convite para jogar parecesse acidental e fosse sugerido pela minha pretendida vítima. Para resumir um assunto já em si tão vil, não emiti nenhum dos requintes mais baixos, tão comuns em tais ocasiões. Tanto que é de se admirar como ainda haja alguém que se deixe enganar por eles. Prolongamos nossa conversa até tarde da noite e, finalmente, conseguira manobrar para que Glendinning ficasse sendo meu único parceiro. O jogo, aliás, era o meu favorito, o écarté. O resto do grupo, interessado no desenrolar de nossa partida, abandonara seus próprios jogos e ficou de pé, à nossa volta, como espectador. O parvenu, que tinha sido introduzido por meus artifícios a beber muito no começo da noite, embaralhava as cartas, distribuía-as e jogava com uma atitude de ardente nervosismo, provavelmente devido à embriaguez, pensei, mas sem poder explicar completamente. Em breve já estava me devendo grande soma, quando, dando um largo gole de vinho do Porto, fez precisamente o que eu estivera friamente antecipando. Propôs dobrar nossas apostas, já extravagantes. Com uma fingida demonstração de relutância e não sem antes esperar que a insistência de minha recusa o seduzisse a dizer algumas palavras ásperas, dando um tom de ofensa à minha complacência, finalmente cedi. O resultado, é claro, só serviu para provar até que ponto a vítima estava em meu poder. Em menos de 1 hora ele havia quadruplicado sua dívida. Por um momento seu rosto perdera o vívido rubor provocado pelo vinho, mas agora, para minha surpresa, percebi que ele fora substituído por uma palidez realmente terrível. Digo para minha surpresa, pois minhas minuciosas informações sobre Glendinning o davam como imensamente rico, e a quantia que perdera até então, embora imensa em si, não podia, como eu supunha, aborrecê-lo seriamente, nem muito menos afetá-lo de forma tão violenta. A ideia que se apresentou mais prontamente ao meu espírito é que estivesse transtornado pelo vinho, e, mais com o objetivo de preservar meu caráter aos olhos de meus amigos do que por qualquer outro motivo menos interessado, eu já ia insistir peremptoriamente para interrompermos a partida, quando notei em torno de mim certas expressões trocadas e uma exclamação revelando o maior desespero por parte de Glendinning, fazendo-me compreender que eu causara sua total ruína, em circunstâncias que, tornando-o objeto da piedade de todos, poderiam protegê-lo mesmo dos malefícios de um demônio. Qual deveria ter sido minha conduta, é difícil dizer. O estado miserável de minha vítima provocara um desânimo constrangido em todos, e, por momentos, fez-se profundo silêncio, durante o qual não pude deixar de sentir meu rosto formigar com os ardentes olhares de escárnio e reprovação que os menos dissolutos do grupo me lançavam. Reconheço que, por um momento fugaz, senti meu coração aliviado do peso de uma intolerável ansiedade com a repentina e extraordinária interrupção que sobreveio. As amplas e pesadas portas do aposento foram abruptamente escancaradas, com impetuosidade tão vigorosa e violenta que fez com que se apagassem, como por encanto, todas as velas da sala. No escuro só pudemos ver um estranho, aproximadamente da minha altura,
completamente envolto num manto. A treva não era, no entanto, total, e podíamos sentir que ele estava de pé, ali, entre nós. Antes que pudéssemos nos recuperar do profundo assombro que esta intromissão abrupta nos causara, ouvimos a voz do intruso. "Senhores", disse num sussurro baixo, claro e inesquecível, que me fez estremecer até a medula dos ossos. "Senhores, peço desculpas por meu comportamento, pois ao conduzir-me assim, estou cumprindo um dever. Sem sombra de dúvida, estão mal informados sobre o verdadeiro caráter da pessoa que hoje ganhou no écarté uma enorme soma de Lord Glendinning. Assim proponho um plano rápido e decisivo para proporcionar-lhes esta informação tão necessária. Por favor, examinem à vontade o forro interno de sua manga esquerda e os inúmeros pacotinhos que se encontram nos bolsos bastante volumosos de seu roupão." Enquanto falava assim, era tal o silêncio que se poderia ouvir um alfinete cair no chão. Ao terminar, retirou-se imediatamente, tão de inopino quanto entrara. Teria eu coragem de descrever minhas sensações? Preciso dizer que senti todos os horrores dos condenados ao inferno? Sem dúvida alguma, tive pouco tempo para refletir. Muitas mãos me agarraram brutalmente ali mesmo, e as luzes foram prontamente acesas. Começou a busca. No forro da manga encontraram todas as cartas essenciais para o écarté, e nos bolsos do roupão alguns facsímiles de outras cartas usadas em nossas noitadas, com a única diferença de que as minhas eram do tipo chamado tecnicamente de arredondé. As cartas figuradas eram ligeiramente convexas nas extremidades e as numeradas ligeiramente abauladas nos lados. Desta forma, quando a vítima corta o baralho ao comprido, como é costume, dará inevitavelmente uma carta figurada ao adversário, enquanto o jogador, cortando no sentido da largura, nunca dará à vítima uma carta que possa lhe render vantagem. Nenhuma demonstração de revolta diante dessa descoberta poderia ter me afetado mais que o desprezo silencioso ou a atitude sarcástica com que foi recebida. "Senhor Wilson", disse nosso anfitrião, inclinando-se para retirar de sobre os pés um manto de peles raras extremamente luxuoso. "Senhor Wilson, isto lhe pertence." Como estava frio ao sair de meu quarto, eu lançara um manto sobre a roupa, e ao chegar ali tinha-o retirado. "Presumo ser supérfluo procurar aqui", olhou para as pregas de minha roupa com um sorriso amargo, "qualquer outra prova de suas habilidades." "Realmente já nos damos por satisfeitos. Espero que perceba como é necessário que parta de Oxford e, de qualquer modo, abandonar meu quarto neste mesmo instante." Humilhado, rebaixado à lama como me encontrava então, é provável que me vingasse desta linguagem irritante com uma imediata violência física, se toda a minha atenção não fosse tomada por um fato de características espantosas. O manto que eu vestia era de um tipo excepcional de pele. Quanto era raro e extravagantemente dispendioso, não me atreverei a dizê-lo. O modelo também fora concebido por minha fantástica imaginação, pois eu era exigente a um grau absurdo de afetação nesses assuntos de natureza frívola. Quando, portanto, o Sr. Preston me estendeu o manto que pegara do chão, perto da porta do apartamento, foi com um assombro quase próximo do terror que percebi meu próprio manto já colocado no meu braço, onde, sem dúvida, eu o deixara sem percebê-lo, e que aquele que me era apresentado agora era sua cópia exata em todos os pormenores mais minuciosos. Lembrei-me de que o estranho ser que me denunciara de forma tão desastrosa também estava envolvido num manto, e ninguém mais entre as pessoas de nosso grupo vestira outro igual, além de mim. Ainda guardando certa presença de espírito, peguei o manto que me era oferecido por Preston sem que o notassem, coloquei-o sobre o meu próprio, deixei o apartamento com um resoluto ar de provocação
e na manhã seguinte, antes que raiasse o dia, parti de Oxford numa viagem apressada para o continente, na mais perfeita angústia de horror e vergonha. Fugi em vão. Meu terrível destino perseguia-me como se exultante, e provou realmente que o exercício deste domínio misterioso tinha apenas começado. Nem bem chegar a Paris, tive novas provas do detestável interesse deste Wilson em meus assuntos. Passaram-se os anos e eu não experimentava alívio. Vilão! Em Roma, com que solicitude inoportuna e mórbida interpunha-se entre mim e minha ambição. Em Viena também, em Berlim e em Moscou, onde, na verdade, não tinha eu razões amargas para amaldiçoá-lo do fundo do meu coração. Fugi finalmente de sua indecifrável tirania, tomado de pânico como se fugisse da peste, e para os confins da terra fugi em vão. E mais uma vez, em secreta comunhão com o meu próprio espírito, eu me perguntava: quem é ele? De onde vem? Qual o seu objetivo? Mas não encontrava resposta alguma. E agora eu esquadrinhava com a maior minúcia as formas, os métodos e os traços principais de sua impertinente vigilância. Mas até mesmo nisto havia pouco em que fundamentar minhas conjecturas. Eu notara, é verdade, que em nenhuma das inúmeras ocasiões em que ele cruzara ultimamente meu caminho, o fizera visando frustrar aqueles planos ou perturbar aquelas ações que, se levadas a cabo, poderiam muito bem ter sido para mim causa de amargo infortúnio. Mas, na verdade, como eram pobres tais justificativas diante da sua interferência assumida com tanta tirania? Que ínfima reparação para direitos naturais de uma ação pessoal tão pertinente e insultuosamente negados. Também fui levado a notar que meu torturador, por um período muito longo, enquanto com grande escrúpulo e miraculosa habilidade mantinha seu capricho de imitar meus trajes, manobrara de forma que, na execução de suas inúmeras interferências no meu direito, eu não visse em momento algum seus traços fisionômicos. Fosse Wilson quem fosse, ao menos isto era cúmulo da simulação ou da loucura. Poderia ele, mesmo por um instante, supor que, na advertência em Eton, na destruição de minha honra em Oxford, na frustração de minha ambição em Roma, na minha vingança em Paris, no meu amor apaixonado em Nápoles, ou no que ele falsamente chamou de avareza no Egito, neste ser, meu inimigo mortal e gênio do mal, eu não reconheceria o William Wilson de meus dias de aluno. O homônimo, o companheiro, o rival, o odiado e temido rival da escola do Dr. Bransby? Impossível. Mas permitam que me apresse a narrar a última e acidentada cena do drama. Até então, eu me submetera totalmente ao seu tirânico domínio. O sentimento de profundo horror com que observava habilmente o nobre caráter, a sublime sabedoria, a aparente onipresença e tirania de Wilson, somados a um sentimento de completo terror que me inspiravam outros traços de sua natureza e suas atitudes arrogantes, haviam criado em mim a ideia de minha total fraqueza, de minha impotência, e, para sugerir uma relutância tácita, embora dolorosamente contrária à sua arbitrária vontade. Mas, ultimamente, eu me entregara totalmente ao vinho, e sua enlouquecedora influência sobre meu temperamento básico tornaram-me cada vez mais impaciente de poder controlá-lo. Comecei a resmungar, hesitar, resistir. E seria apenas a fantasia que me levava a crer que, com o aumento de minha segurança, meu algoz sofria alguma perda proporcional? Seja como for, agora começo a sentir a inspiração de uma ardente esperança, e finalmente posso nutrir em meus pensamentos secretos uma desesperada resolução de nunca mais submeter-me à sua escravidão. Foi em Roma, durante o carnaval de 1800 que assisti a um baile de máscaras no palácio do duque napolitano di Broglio.
fora mais indulgente do que de hábito nos meus excessos com o vinho, e agora a atmosfera sufocante das salas apinhadas me irritava além de qualquer limite. A dificuldade também para forçar caminho através dos labirintos dos circunstantes contribuiu bastante para excitar meu temperamento, pois procurava ansiosamente, permitam que reconheça com que indigno motivo, a jovem, alegre e linda moça do idoso e senil Di Broglio. Com uma inocente confiança, ela me revelara o segredo do traje que vestiria, e agora, tendo-a avistado, precipitei-me a abrir caminho até sua presença. Neste momento, senti que alguém pousava a mão de leve em meu ombro, e aquele maldito sussurro baixo que nunca esqueceria no meu ouvido. Totalmente dominado por um delírio colérico ao me ver interrompido, voltei-me imediatamente para ele e agarrei-o violentamente pelo colarinho. Estava vestido, como já o esperava, com um traje exatamente igual ao meu, um manto espanhol de veludo azul, cingido na cintura por um cinto carmesim, sustentando uma espada. Seu rosto estava totalmente escondido por uma máscara de seda preta. "Patife!" falei com uma voz áspera de ódio, enquanto cada sílaba que eu pronunciava parecia incendiar ainda mais minha cólera. "Patife! Impostor! Maldito vilão! Você não vai levar-me à morte! Siga-me, ou eu o matarei aqui mesmo!" Abri caminho pelo salão de baile até um pequeno vestíbulo ao lado, arrastando-o comigo sem que pudesse opor resistência. Ao entrar, atirei-o furiosamente para longe de mim. Ele cambaleou até a parede enquanto eu fechava a porta com uma maldição e ordenava-lhe que tirasse a espada da bainha. Ele hesitou apenas por um instante. Então, com um ligeiro suspiro, desembainhou a espada em silêncio e pôs-se em posição de defesa. A contenda foi realmente breve. Eu estava desvairado por toda sorte de violentos arrebatamentos e senti num braço a energia e o poder de uma multidão. Em poucos segundos dominei-o apenas pela força de encontro a um lambril, e assim, tendo-o à minha disposição, enterrei-lhe a espada com brutal ferocidade, seguidamente no peito. Nesse instante, alguém tentou abrir a porta. Corri para impedir a intromissão e voltei imediatamente ao meu rival que agonizava. Mas que linguagem poderia retratar convenientemente o assombro e o horror que me possuíram diante do espetáculo que se apresentou aos meus olhos? O rápido momento em que me afastara fora suficiente para produzir uma mudança aparentemente radical na parte mais afastada da sala. Um grande espelho, assim me pareceu na minha confusão, estava ali onde nada se via antes. E ao me aproximar dele, tomado do mais extremo terror, minha própria imagem, mas com o semblante pálido e banhado em sangue, avançava ao meu encontro com passo incerto e cambaleante. Assim me pareceu, já disse, mas não era. Tratava-se de meu rival. Era Wilson que estava diante de mim, na agonia da morte. Sua máscara e o manto estavam caídos no chão, no local onde ele os atirara. Nem uma linha no seu traje, nem um ponto em todos os traços marcados e singulares de seu rosto, até o último extremo, que não fossem meus. Era Wilson, mas já não falava num sussurro, e talvez eu imaginasse que era eu mesmo quem falava o que ele agora me dizia. Tu venceste e eu me rendo. Contudo, daqui por diante, tu também estarás morto. Morto para o mundo, para o céu e para a esperança. Em mim exististes, e com minha morte, vê por essa imagem que é a tua própria, quão profundamente mataste a ti próprio. Fim. Encontro Marcado, Vitor Machado, 2018, editora Iluminari. Doppelgänger, fusão das palavras alemãs Doppel, significando duplo, réplica ou duplicata, e Gänger, andante, ambulante ou aquele que vaga. Não deve demorar muito agora. Posso ouvir os passos dele a subir as velhas escadas.
O quadro que meu cérebro compõe a partir daqueles pequenos sons é aterrorizante, inevitável e final. Aqui, nesta escuridão absoluta, minha consciência e sentidos reduzem-se à audição, e não ouso sequer desfazer a posição fetal, abraçado fortemente aos meus joelhos. O terror que domina minha mente como uma camisa de força psíquica é entrecortado por lampejos de risadas dentro de mim. A loucura que chega por certo é o fim. Mas como tudo começou? Era manhã de sábado, 25 de setembro. A chuva fina caía no jardim, alegrando a natureza sombria de Marcos. Por sua alma passeavam as notas da famosa Stamp 3 de Debussy. Sua vida parecia ter alcançado um culminar de felicidade e o futuro parecia brilhante. Conseguira finalmente a oportunidade de trabalhar em casa, o que lhe proporcionaria tempo de sobra para seus muitos hobbies: pintar, escrever, cozinhar. Acima de tudo, porém, cuidar mais assiduamente de suas duas pequenas princesas. Mas nessa vida tudo não passa de um castelo de cartas mais ou menos mal feito. Por mais cuidados que tenhamos na montagem, de repente, lá se vai tudo abaixo. Madalena, sua esposa, viajara com as pequenas Vitória e Bárbara para comemorar um aniversário de família, e Marcos preferira não acompanhá-las. Aquela semana seria decisiva para a conclusão de um negócio imobiliário, negócio este há muito desejado. Seria a solução definitiva das preocupações financeiras da família e a cereja do bolo nos projetos de vida de Marcos. A venda de sua velha casa permitiria a mudança para um apartamento amplo e novo, com sobras para viagens, presentes e para investir nos estudos das meninas. Ademais, o valor alcançado na negociação era quase bom demais para ser verdade. Certamente alguma característica da propriedade era o sonho de consumo do comprador. Quando sua família retornasse, estaria tudo finalizado, como de fato ocorreu. A princípio, Marcos nem notou o fato ao receber a minuta do contrato. Naturalmente, preocupou-se mais com valores, datas e demais aspectos legais do documento. Entretanto, ao fazer uma última revisão, deparou-se com o que só poderia ser um equívoco do despachante. O nome e idade do comprador eram idênticos ao seu, apenas os números dos documentos é que diferiam. Obviamente, apenas um produto de um corta e cola desatento, mas suficiente para impedir a assinatura do contrato. Após encaminhar ao despachante a observação sobre o equívoco, entre irônicas piadinhas como era de sua natureza, Marcos deteve-se a pensar sobre o erro. Antigas lembranças de sua infância e adolescência, há muito sepultadas, retornaram. Ao longo de sua vida, muitas situações semelhantes haviam ocorrido. O menino de mesmo nome, matriculado em sua escola primária, que acabou transferido antes do ano letivo. Um namorado anterior de sua primeira paixão que também não chegara a conhecer. As várias listas de aprovados em vestibulares e concursos, onde o outro Marcos nunca era aprovado, etc. Alguém ou alguma coisa sempre parecera agir para evitar o fatídico encontro entre os dois. Não era sem razão que William Wilson de Poe sempre fora sua obra de ficção favorita. Mais que isso, uma obsessão, afinal superada pelo passar dos anos. Um misto de surpresa e antigos medos percorreu o espinhaço de Marcos ao ler a resposta do despachante naquele mesmo dia. Não havia qualquer engano, apenas uma incrível coincidência. O promitente comprador realmente tinha o mesmo nome, data e local de nascimento que Marcos. A familiar sensação de anos passados voltou, porém desta vez haveria uma diferença crucial, pois finalmente encontraria seu duplo. Mas as coisas não transcorreriam como imaginado. O dia da esperada assinatura chegou, mas com ele a decepção. O outro fez-se representar no cartório por um procurador, alegando compromisso fora da cidade. A partir daí foi como se uma noite sem fim caísse sobre a vida da família. Cláusulas contratuais, aparentemente sem sentido numa primeira análise, logo se mostraram uma espécie de armadilha a retardar a saída definitiva da casa vendida. Como o atendimento às pendências era requisito para a efetivação dos pagamentos, não havia nada a fazer a não ser cumprir o contrato. Em todas as visitas para verificação das exigências, quem comparecia era o mesmo representante que assinara a escritura, nunca o comprador em pessoa. Aquela situação arrastou-se por mais alguns dias, gerando crescente mal-estar entre marido e mulher. Madalena acusava Marcos de negligência no negócio
e rejeitava as alegações do esposo. Ele, por sua vez, insistia em que algo de sinistro estava em curso. Sentia-se num jogo de gato e rato, onde ele era o rato. A tensão no seio da família chegara a um ponto insuportável quando a tragédia aconteceu. A primeira delas. Uma das últimas exigências contratuais a ser atendida era a limpeza do jardim e o fechamento do poço abandonado existente no fundo do terreno. Este foi um dos pontos mais ressaltados pelos representantes do outro, e Marcos jamais esqueceria a frase do homem antes de se retirar. Sugiro revisar o poço com cuidado. Por vezes, coisas muito preciosas podem se perder em lugares como esses. O comentário foi feito com um sorriso sardônico nos lábios e um tamborilar de dedos de longas unhas na borda de pedra do poço, gelando o sangue nas veias de Marcos. Só após a partida do procurador é que o casal se deu conta da ausência da filha mais velha. Vitória, como de hábito, chegara da escola ao meio-dia e depois do almoço não fora mais vista. Após uma agonizante procura em todos os locais possíveis, dentro e fora da casa, restou chamar a polícia. Enquanto esperavam, Marcos não conseguia tirar os olhos do poço. Tinha na alma a certeza do que ocorrera e essa mesma certeza o impedia de procurar ali sua mais preciosa coisa. A partir daquela tarde e noite, a vida do casal nunca mais voltou ao normal. As idas e vindas da polícia e dos peritos, a descida do policial dentro da goela negra do poço, o pequeno cadáver coberto pelo lençol mais ou menos branco, o interrogatório, todo o quadro passou a repetir-se na mente dos dois até o fim de suas vidas. O ser humano não foi programado para a perda de um filho. A perda dos pais é natural, mas de um filho... Poucos dias e a própria família já não mais existia. Madalena não suportou continuar ali e tomou a decisão inevitável, embora fatal. Em apenas um par de horas empacotou suas roupas e as da caçula Bárbara, partindo no carro da família rumo à casa dos pais no interior do Paraná. O novo retrato de horror pareceu tão óbvio quanto o anterior. Do ponto de vista da polícia, tratou-se de um lamentável acidente, principalmente causado pelo desequilíbrio da mãe ao volante. Uma testemunha chegou a mencionar que o veículo com a mulher e a criança teria sido fechado na curva por uma velha caminhonete, mas o testemunho não chegou a ser confirmado e o inquérito se encerrou sem maiores complicações. Já do ponto de vista de Marcos, também não havia mistério algum. O jogo de gato e rato continuava e se aproximava de seu clímax. O mês seguinte transcorreu sem maiores sobressaltos, apesar do estado mental de Marcos ter se agravado sobremaneira. Qualquer ruído era o suficiente para pô-lo em estado de histeria, como se um gato sobrenatural arranhasse seu cérebro. Sua saúde física se deteriorara na mesma medida. A casa decaía perceptivelmente e o jardim, com a ajuda das chuvas e do calor do verão que se aproximava, se transformara numa verdadeira selva. Da conclusão da transação imobiliária não se voltou a falar. Numa segunda-feira do início de dezembro, uma correspondência incomum foi deixada junto à porta de Marcos. Um envelope pardo, grosso e sem endereçamento ou carimbo dos correios. Quase por acidente, já que raramente saía de casa, o homem encontrou o envelope sobre o capacho da entrada, pegou-o e levou-o para a mesa da cozinha. Com dificuldade em função do tremor compulsivo e incontrolável das mãos, leu o texto manuscrito. Caro senhor Marcos, apesar de não termos podido concluir nossa transação, informo que fui realocado por nosso escritório e assim deixo de intermediar o negócio com vossa senhoria. Por oportuno, informo que o comprador entrará em contato direto e pessoal consigo. Segundo confidenciou-me ele, esse encontro está agendado há anos por ambos. Atenciosamente... A folha de papel, libertada da mão trêmula de Marcos, revoluteou no ar até acomodar-se sob a mesa. A partir daí, a mente do que for um homem um dia fechou-se ainda mais, focando num único propósito: onde esconder-se. Mesmo no abismo de sua loucura, a ideia ridícula de esconder-se de si mesmo libertou de seu peito uma gargalhada desafinada e macabra que ecoou pela casa vazia até morrer na penumbra. Ele chegou finalmente. Está bem aí, do lado de fora. Posso ouvir a respiração pesada e o som metálico de algo a raspar cadenciadamente a porta trancada. De súbito,
o ruído de madeira estraçalhada, a entrada do sótão se enchendo de luz, a delinear o perfil dele. A última imagem que consigo discernir com clareza é a foice a rebrilhar no escuro. Pós-scriptum. A casa jamais foi ocupada. Hoje, em ruínas, permanece no terreno completamente tomado pelo mato. Fim.